Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse podcast da Alquimia da Mente eu quero falar com você sobre o estado mental de Mushin, né? Que basicamente significa mente sem mente. Dentro aqui da Alquimia da Mente, nós somos influenciados, somos e seremos influenciados por várias culturas diferentes, religiões, doutrinas, né, até estudos, escolas iniciáticas, ordens também a gente vê gnósticas, maçônicas, esotéricas, né, ocultas, ocultistas, e logicamente que nesse contexto várias escolas têm uma influência. Até se a gente pensar na Academia da Alquimia da Mente, que é o nosso mais alto nível, né, que seria o nosso treinamento mais avançado, o conceito da academia foi originado de Platão, né? Platão criou a primeira academia com K do mundo, vamos dizer assim, né, que nós conhecemos, nessa história que nós conhecemos, vamos dizer assim, né, e por isso ela influenciou também a construção da nossa academia. E nesse caso, né, o estado de Mushin tem a ver com a cultura japonesa, a cultura até mesmo que a gente pode dizer budista, zen budista, a gente tem o conhecimento a parte asiática, oriental, que também vieram dos Vedas, que vieram dos Anunnakis, vieram dos Atlantes, egípcios, Cam e assim por diante, todas as antigas civilizações. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala sobre o conceito de Mushin, a gente vai, dentro de um ditado, né, derivado do Zen budismo, a gente tem essa tradução literal que basicamente é mente sem mente. Lembrando que o conceito de mente, até mesmo que nós utilizamos aqui na alquimia da mente, tem a ver com não só com o cérebro, né, mas tem a ver com o coração, que é o segundo cérebro, que tem 40 mil neurônios sensoriais. Fora isso, também o nosso sistema digestivo, que tem mais de 1 milhão de neurônios. Mas quando a gente pega no conceito do Mushin, né, tem a ver com o conceito de mente e cérebro, vamos dizer assim, né? Mais simplista, mais basilar, mais didático, vamos dizer assim, né? E quando a gente pensa nessa perspectiva em relação à mente sem mente, é interessante porque nesse caso o conceito todo narra o que? Liberar sua mente de pensamentos disruptivos, né? Pensamentos os quais vão atrapalhar você no seu raciocínio, ou mesmo em tudo que você fala, ou mesmo nas suas emoções. Não? Então a gente pega tanto o sistema límbico, né, em relação a gente pega o neocórtex primeiro, né, a cognição, depois o sistema límbico, as emoções, então a gente vai ver os neurônios, os neurotransmissores, a gente vai ter também os hormônios, né, que vão ser originados disso tudo. O ego, né, então também vai ser originado. A gente pode até pegar o ego no conceito aqui de mente subconsciente, naquilo que você imagina que é, mas na verdade não é. A gente pode pegar até o arquétipo de leão, que é muito enraizado em relação a isso, como se fosse o arquétipo é, mais fácil de nós entendermos, né? Não que o leão, o leonino, leonina é só isso, mas basicamente a gente consegue ver isso, né? E com uma mente clara, por exemplo, você pode ver a imagem holística e agir sem hesitação, né? Nesse caso, você encontra o equilíbrio. E fora isso, você reage, né, à sua vida de uma forma mais natural, sem forçar nada. Logicamente que isso é um conceito. Como qualquer conceito, ele origina dentro de nós uma série semântica, né? Logicamente a gente também pensa sobre isso, como que isso interfere na nossa vida. Imagina um mente sem mente. Não tem como, Diego, né? Para alguns vão falar assim, não, eu quero dominar minha mente, mas ao mesmo tempo é muito difícil, né? Tem vários estágios. Se a gente pegasse, por exemplo, uma nota de 0 a 10, como que você poderia dar uma nota de 0 a 10 em relação ao seu controle da mente, né? Então, vamos pegar por partes, né? Vou pegar aqui uma caneta. Então, tem pessoas que vão ser de 0 a 1. Então, nossa, eu não tenho nenhum controle da mente, nenhum controle mental. De 1 a 2, né, já está um pouco melhor. De 2 a 3, assim por diante. Eu tenho na média, Diego. Eu me considero uma pessoa que também sou equilibrado, mas às vezes eu me descontrolo muito facilmente, né? Às vezes por causa de ansiedade, estresse do trabalho, alguma coisa nesse sentido. Ou mesmo se você já se considera uma pessoa aí, não tem nenhum problema, né? Às vezes as pessoas têm medo de colocar, não, eu me considero nota 10, né? Eu tenho um controle da mente, um controle mental muito enraizado, muito trabalhado, e pra mim isso faz muito sentido. Não tenha medo, né? Às vezes o pessoal coloca como se fosse humildade, não, eu não posso admitir que eu tenho 10. Não, isso aí é uma falsa humildade. Sempre a gente aqui coloca o conceito da hipocrisia, né? Se você tem 10, coloca 10, né? Não tem problema nenhum. Todos nós estamos aprendendo, mesmo com 10 você vai ter que aprender mais, né? Então, o conceito todo, em relação à mente sem mente, narra você trabalhar
todos os dias, né, então vamos pensar assim, essa prática, né. Então a gente pensa em relação a esse conceito do Mushin, em relação ao controle que você tem sobre tudo ao seu redor, né. Vamos pensar numa atividade fácil, primária, né, vamos pensar beber água, né, às vezes o copo quebra, como que você, reagiria em relação a qual que seria a sua atitude inicial em relação a isso? Ah, Diego, eu ficaria irritado, né. Para algumas pessoas, faz parte, né, eu posso quebrar. Ou mesmo uma coisa que acontece muito, assim, o pai e a mãe, né, então pode ser o seu caso, ou mesmo um sobrinho, a sobrinha, eh, criança, né, vamos dizer, quebrou o copo, né, qual que seria a sua primeira, reação em relação a isso, né? Primeiro, você pode pensar: "Não, ela é uma criança, né, ela pode cometer erros", mas aí você pensa: "Espera aí, ela ou ele já quebraram vários copos antes", né, então pode ser que seja uma falta de carinho, que a gente fala muito sobre carinho, né, não sobre amor aqui dentro da Alquimia da Mente, que é um conceito melhor, né, às vezes de você explicar esse conceito em relação a cuidar do que é seu, né. Então pode ser que, na verdade, essa criança ainda não aprendeu, às vezes o pai, a mãe, logicamente, que são, fatores muito importantes nesse aspecto da educação, da construção, né, do caráter, da ética, da moral, não ensinaram que, na verdade, ela precisa aprender sobre isso, né, não existem tantos copos no mundo. Lógico que existem, né, mas no sentido de dar valor ao que é o seu, senão você nunca vai dar valor e, logicamente, se não der valor às pequenas coisas, não dará as grandes coisas que vão acontecer ao longo da vida. São pequenos ensinamentos, mas por que que eu estou só narrando esse exemplo do copo quebrando, um vidro quebrando? Porque basicamente é um problema na sua vida. Todo problema é um vidro quebrando, né? Então como que você lida com um copo quebrando, ou mesmo um problema no trânsito, um problema na família, um problema de saúde, um problema financeiro, um problema em relação ao seu relacionamento amoroso, seu relacionamento conjugal, né? Sua esposa, marido, namorado, namorada, noivo, noiva, ou mesmo a pessoa que você está nesse exato momento, como, né, o seu parceiro, parceira. O grande lance de tudo é que o pequeno é o grande é o pequeno. Então a gente entra aqui até no conceito das leis herméticas, né, da correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. Então como que você lidaria em relação a você ter a sua mente, mas ela não existir? Olha como que é interessante. É a mente sem mente. Você não precisa da mente para pensar, porque você já tem o quê? O gatilho, você já tem a repetição. A gente poderia até colocar, por exemplo, o livro, né, que eu vou recomendar agora uma leitura para você, que é O Poder do Hábito, né, do Vig, do Charles Duhigg. Deve estar aqui aqui, tá aqui atrás, já vi aqui. Mas basicamente é um livro interessante, e logicamente que não é o único livro que fala sobre isso, mas eu lembrei agora do conceito de gatilho, né, da alavanca, então vão repetir determinados tipos de conceitos. Mas o que que acontece? Quando você tem um conceito enraizado dentro de você, aquele conceito ele vai ser, eu posso dizer, ativado, né, como se fosse on e off, ligar e desligar, a partir do momento que você repetir aquela ação, né. Então, por exemplo, se você lida bem com resolução de problemas pequenos, a tendência sua é de resolver problemas grandes muito facilmente, porque basicamente, você tem a habilidade da resolução do problema, independente do quão grande ou quão pequeno ele seja. A mesma coisa em relação à mente sem mente, né. Você não precisa pensar em fazer coisas boas, você já é uma pessoa boa. Então, a consequência disso tudo vai ser por causa de você. Por isso que é interessante o conceito de mente sem mente, porque a gente vai entender dentro de nós quem nós somos, né? E é interessante porque esse conceito é muito externalizado, né? As pessoas falam, não, eu preciso agradecer, eu preciso pensar positivo, mas e se eu te dissesse que, na verdade, isso já está dentro, impregnado, faz parte do seu DNA, dos seus genes, né? Pegando física quântica, né? Então faz parte da sua própria energia. Já está. Não vai ser algo que vai acontecer. Por isso que esse conceito do, do, da mente sem mente até narra um pouquinho das artes marciais, né? Não sei se você sabe o conceito das artes marciais, mas toda a arte marcial, ela ensina o quê? É você eliminar as distrações e pensamentos negativos. Inclusive, a arte marcial não é ensinada, se apropriadamente ensinada, a você agir, a você atacar. Mas toda a arte marcial legítima é ensinada para você se defender, logicamente, né? Tanto que até no Arte da Guerra do Sun Tzu ele vai narrar isso. A melhor defesa é o melhor ataque é a melhor defesa. Então é interessante como isso se complementa.
né? E às vezes até é um pouco difícil de você entender um pouco disso, ou mesmo fazer com que isso aconteça na sua vida, né? Então, por isso a gente quer recomendar para você o nosso livro, Alquimia da Mente, que basicamente vão ter vários conceitos mastigados, um passo a passo, para você entender como que esse conceito até mesmo da reprogramação mental pode te ajudar em relação a esse processo do autoconhecimento, mas não só isso. Porque uma vez que você muda uma peça do seu dominó mental, muda todas as peças. Finanças, dinheiro, família, relacionamento, saúde, trabalho, profissão, carreira, propósito de vida, tá? Para você saber como você pode adquirir, clica no link aqui abaixo do podcast, ou mesmo onde você estiver, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, YouTube, onde você estiver, que vai ter o link que você vai ser redirecionado e vai conhecer um pouquinho mais no nosso site oficial, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.